Olá, tudo bem? Espero encontrá-los bem e vamos continuar essa nossa caminhada para dentro de nós mesmos. Hoje eu vou falar de algo muito importante. Primeiro, tratarei do porquê nós não precisamos ficar tão presos a fazer testes para descobrirmos o nosso eneatipo. E depois eu vou dar uma pincelada muito rápida em todos, para ajudar aí você na sua identificação. Bora lá? Meu nome é Maria Carolina, sou psicóloga, mãe de 3 filhas. E hoje estou aqui para continuarmos esse caminho de conhecimento, aceitação e superação. Bom, começando, a questão do teste é algo bem importante a ser tratado. Como eu já expliquei, nos vídeos anteriores, o Eneagrama é uma ferramenta que vai tratar, que vai trazer clareza acerca da nossa personalidade, que é algo ambiental, construído a partir da nossa história, a partir do nosso ambiente, principalmente ali na nossa primeira infância, Por conta disso, quando nós, dependendo do ambiente, do que nós somos, das nossas vivências aí nessa primeira infância, nós vamos desenvolver essa ou aquela personalidade. Quando nós, continua essa primeira infância e a gente continua a vida e a personalidade já tem uma tendência a se encaminhando para um dos eneatipos e ela vai realmente se concretizar ou estar mais aflorada entre 18 e 25 anos, certo? Então, se você já tem uma idade um pouco maior que essa ou menor que essa, você já não vai responder o teste com tanta... Talvez, não é veracidade, porque você vai estar até sendo verdadeiro, mas não vai ser tão... o resultado não vai ser tão verdadeiro, entende? Porque se você já tem uma idade um pouco maior, se você já tem 30, 35, 40 anos, você vai responder o teste tentando pensar entre 18 e 25, mas é um pouco impossível isso, concorda? Porque você já vai ter vivido muita coisa, se desenvolvido em muitos aspectos e provavelmente o teu teste, ele vai ter aí um resultado que pode não ser realmente o seu eneatipo. Eu recebo de várias pessoas nas caixinhas de perguntas do Instagram, ai Carol, eu dei lá que eu sou 1, 6 e 8. Uai, não tem nada a ver com o outro, entende? A questão ali é que pode ser um 1 que tá irado com a ira do 1, que vai ter, os 3 eneatipos, eles podem ser um tanto quanto grosseiros. O 1 é irado dentro de algum ambiente, o 6 contrafóbico, ele é irado, irritado, ele é bravo, e o 8, ele também vai ter essa característica, mas por motivações completamente diferentes, entende? Então, é bem importante que a gente entenda que o melhor caminho é o conhecimento. Então, assim, ai, Carol, o meu... E você que fez um teste, e até deu lá, Carol, achei um teste legal, fiz um teste legal na internet, eu acho que meu eneatipo é tal, beleza. Vai ler sobre ele. Fica aqui comigo mais um pouco, que a gente já vai falar com bastante detalhes sobre todos. Mas... não se prenda ao resultado do teste. Ah, eu sou isso. Ah, não, eu sou aquilo. Ah, eu sou aquele outro. Não. O teste deu que eu sou isso. Tá bom, ótimo. Faça teu teste, vai lá e lê sobre esse eneatipo, certo? Vai lá e pesquisa. Ah, eu acho que realmente eu sou esse. Quantas pessoas eu já vi, já atendi que eram tal eneatipo e aí na terapia eu falei, não, isso não é isso não. Não faz sentido, não é isso não. E a partir do conhecimento sobre o eneagrama e a pessoa,
a gente consegue ir identificando com um pouco mais de clareza. Então eu quero deixar isso bem claro aqui. Não se preocupe com o resultado do seu teste, certo? Vai estudar sobre todos os enneatipos, né? E o Enneagrama é uma ferramenta que não vai só te trazer um autodesenvolvimento, né? Ele vai te trazer uma clareza acerca das relações sociais. Puxa vida, se eu tenho intimidade com o Enneagrama, eu vou saber que a minha colega de trabalho é tal enneatipo. E para eu conseguir ter uma relação agradável com ela, desenvolver ali um projeto com ela, eu vou precisar ter tais características, eu vou precisar falar com ela dessa forma para eu me fazer mais clara, entende? É sobre isso. Então, não vamos diminuir essa ferramenta, vamos amplificar, né? Vamos ampliar ela, para que nós possamos usar ela em vários aspectos da nossa vida. Eu já disse aqui nos vídeos anteriores como pode ajudar no trabalho, como pode ajudar no relacionamento, na vida pessoal, nas relações sociais, e é um fato, isso é um fato, certo? Então, contexto posto acerca dos testes, vamos para cada enneatipo de uma forma bem resumidinha para hoje. O tipo 1, certo? Característica principal do tipo 1, perfeccionismo. Tá? O 1, ele é perfeccionista, ele é irritantemente perfeccionista. E aí, né, vai ser perfeccionista talvez no jeito de funcionar na vida, certo? Vai ser perfeccionista na organização, vai ser perfeccionista na autocobrança, no jeito de agir, vai ser perfeccionista na fala, resume, tá? Essa palavra resume o tipo 1, perfeccionista, certo? E aí, muitas vezes, né, o 1, ele também tem uma outra característica bem protuberante nele, que é viver em caixinhas. Ele é um tanto quanto inflexível, certo? Por quê? Porque ele vive em caixinhas. Então, ou é certo, ou é errado. Ou é feio, ou é bonito. Ou é virtude, ou é pecado. Ou é bom ou é mal, certo? Então, essa inflexibilidade também é uma outra característica dele. E isso tem que ser, todas as características de cada personalidade, elas têm que ser usadas a nosso favor, concorda? Só que se eu não sei que eu sou assim, fica um pouco difícil. Então, o vício do tipo 1 é a ira, mas aqui tem uma coisa bem importante que não pode passar despercebido. Diferente de outros enneatipos, a ira do 1, ela se manifesta somente em algumas situações e em alguns ambientes. Por quê? Porque o 1, ele tem uma coisa chamada controle de reação. Lembra que eu acabei de falar que ele é perfeccionista? Como que uma pessoa que busca a perfeição vai ser irada? É um tanto quanto incoerente, concorda? Por isso que acontece o controle de reação. Então, ele é irado, mas ele contém essa raiva. E ele contém com muita força essa raiva, e não é em qualquer lugar que ela aparece. Ela vai aparecer em ambientes que ele se sinta seguro. Então, o cônjuge vai ver bem a ira do 1. Ele vai demonstrar sua ira, às vezes, num movimento de autopunição. Sim, isso é bem comum com o 1, certo? Mas ele não é aquela pessoa que vai sair explodindo a troco de nada, tá? Mesmo porque ele precisa manter uma fama de bom moço, de boa moça, ok? Então, o vício é a ira, sim. Por isso que eu gosto de falar, e espero que vocês, não me levem a mal, eu gosto de falar que o 1 é o pincher, né? Porque você olha pro pincher, ele é fofinho, pequenininho, bonitinho,
né? Mas tem uma raiva que é do tamanho de um São Bernardo, entende? Então, esse é um resuminho aí, bem resumidinho de um. Então, se você sofre com um perfeccionismo exagerado, um moralismo exagerado, se você vive em caixinhas, pensa em caixinhas, tem uma certa inflexibilidade, se você percebe dentro de você uma ira muito grande e não é aquela pessoa que é grosseira com qualquer pessoa, que sai explodindo em qualquer lugar, mas sente muito o resultado da ira dentro de você, ou que o seu esposo sabe que você é tiririca da vida, ou que a sua esposa sabe que você é tiririca da vida, mas só eles, certo? Mais ninguém. Seus pais sabem, mas mais ninguém. Para os outros você é, ai, nossa, é uma querida fofa. É uma paz em pessoa. Você é um tipo 1, certo? Tipo 1. Bora pro tipo 2. A pessoa, né, a palavra, perdão, que resume o 2 é prestativo, tá? Então o 2 é prestativo. É uma palavra bonitinha, né? Mas não se enganem, porque não necessariamente isso é bom. O 2, ele sofre com a síndrome de Messias. Ele tem certeza que as pessoas precisam dele. Ele tem uma facilidade de descobrir a necessidade dos outros. Ele tem uma dificuldade tremenda de dizer não. Tremenda, porque imagina, vai dizer não, a própria Madre Teresa de Calcutá. Tá. Inclusive, ela é a patrona do 2. Própria Madre Teresa de Calcutá vai dizer não? Não vai, né? Santidade em pessoa. E então o 2, ele acaba se sentindo na obrigação, e muitas vezes faz disso o sentido da vida dele, tá? Faz disso o sentido da vida dele, que é ajudar os outros. Ajudar os outros, eu preciso ajudar os outros. Então eu me abandono, eu me negligencio, eu nem sei, necessidade minha? Não. Só que aí tem um ponto bem legal, que não é muito legal na verdade. Que é o quê? Ele até ajuda, mas ele quer ser reconhecido por isso. Então, se o 2 te ajuda e você não diz muito obrigada, não, só muito obrigada não satisfaz o 2. Tem que ser, nossa, muito obrigada. Eu não sei o que eu ia fazer sem você. Meu Deus, salvou a minha vida. Meu Deus, o 2 tem um troço de alegria. Se você recebe uma ajuda do 2 e esquece de agradecer, ou, sei lá, não percebeu que foi ajudado, porque às vezes o 2 ele é tão prestativo, que ele tá sempre ajudando, que o outro que tá do lado nem sinceramente não vê a diferença, entende? Não vê que tem alguém que tá fazendo por ele, porque ele tá sempre fazendo, entende? E aí não agradece, não porque a pessoa é mal educada, ou porque é ruim, ou porque não reconhece, ou sei lá o que, sim porque não percebe mesmo. E aí nós entramos no vício do 2. E o vício do 2 é o orgulho. E aí, meus amados tipo 2 que estão aqui me ouvindo, vocês voltem o vídeo e vão assistir o vídeo da soberba, que a soberba é a manifestação do orgulho, certo, meus queridos? E muitas vezes o orgulho está escondidinho dentro de você, na sua autoimagem. O 2, ele quer ter uma imagem assim, perfeita, não no sentido da perfeccionismo do 1, tá? Mas tipo a imagem da própria Madre Teresa de Calcutá mesmo. Eu sempre vou trazer ela como exemplo de 2, porque ela é um exemplo de 2 redimido, certo? A pessoa que se doou ao máximo, do máximo que ela poderia se doar e nunca pediu um obrigado em troca, certo? Há até alguns estudiosos que dizem que Jesus Cristo era um tipo 2, redimido.
Porém, né, outros ainda dizem que Jesus tinha todas as 9 personalidades, né, um pouco de cada uma delas. Bora para o tipo 3. O tipo 3, ele é bem sucedido, ele tem uma malemolência que é só dele, certo? Só dele. Ele consegue, assim, ser um camaleão. Ele veste várias máscaras. E aqui, quando eu digo máscaras, eu não quero ser mal interpretada, no sentido de a máscara ser algo negativo. Não necessariamente, às vezes sim, vai ser uma senhora de uma mentira. Mas quando um 3 é redimido, ele continua usando essas máscaras a favor dele, certo? A favor dele e do ambiente, não é só dele. Então o 3 ele tem uma capacidade muito grande de enxergar a parte positiva, por exemplo, de projetos que ele vai encarar, certo? Ele tem uma tendência muito grande a pensar muito no trabalho, porque o sucesso é algo que importa muito para ele. Ser bem-sucedido é um objetivo de vida para o tipo 3. Ter um sucesso financeiro, ter um destaque, né? Por exemplo, o país do tipo 3 é os Estados Unidos, né? Que funciona aí a todo momento, o tempo é dinheiro, né? Pensa na lucratividade, pensa no sucesso, pensa muito, muito, né? Então, ele quer ter sucesso. O vício do 3 então, a mentira. O 3 ele tem uma capacidade muito grande de mentir. E muitas vezes esse mentir não quer dizer que ele é um mentiroso, que ele mente para todo mundo. Não, às vezes ele mente para ele mesmo, certo? Ele mente que tá tudo bem, ele mente que ele não tá sentindo nada. Ah, a sua mãe morreu. Ah, tá bom. Ele mente para ele que ele não tá sentindo, que não tá doendo. Ele se desconecta dele. E para haver essa desconexão, né, a chave dessa desconexão, o que vai conduzir essa desconexão é a mentira. Então ele precisa mentir para que ele se desconecte da sua alma. O 3 é uma personalidade um tanto quanto refratária. Ele tem uma dificuldade muito grande de se aprofundar nele e nos outros e nas relações, certo? Então é aquela pessoa que ela é um tanto quanto distante do outro, né? Nas relações, ela não tem aquele envolvimento intenso e orgânico, assim, aquela coisa muito de sentimento passional. Não, o 3 ele é o homem de ferro dentro da armadura dele. Ou melhor, o 3 é o homem de lata, certo? E a Dorothy foi lá e estragou ele colocando um coração nele. Entende? Então, o sentimento pro 3 é algo que coloca ele em contato, por exemplo, né, com a vulnerabilidade. Ele prefere, então, ficar ali num lugar onde ele se sinta seguro, na superfície, do que adentrar, né, no profundo, no sentir, um pouco do 3, certo? Esse é um resuminho, bem resuminho, gente, do tipo 3. Bora pro 4. Tipo 4, ele é dramático. Tudo na vida do 4 é vivido na sua máxima potência. Então, é uma pessoa que, se ela tá feliz, ela tá muito feliz. Se ela tá triste, ela tá muito triste. O Victor Hugo, né, o da moda lá, estilista, acho que tem uma frase, ele é um tipo 4, tem uma frase que diz assim: a melancolia é a felicidade de estar triste. Se liga nessa. A melancolia é a felicidade de estar triste. Isso é um
um conceito vindo de um 4, para vocês terem ideia de como que o 4 sente as coisas. Pode ter, assim, todos os sentimentos possíveis e impossíveis num dia só. Montanha-russa, certo? É uma pessoa que tem uma capacidade estética muito legal. Então, o 4 geralmente ele é estiloso. Você olha ali, sei lá, tem 10 pessoas e uma delas é 4. A mais estilosa é ela. A roupa mais diferentona é a dela. A roupa mais legal é a dela. Entende? O tipo 4 ele tem essa característica que faz dele algo assim muito legal. Muito legal, certo? O 4 ele é artista, criativo, muito criativo. Ele se por exemplo, né? Vamos lá dar um exemplo de tipo 4. O 4 ele por exemplo, Elis Regina, Fred Mercury, certo? Essas pessoas assim profundamente criativas, artistas, poetas, escritores, músicos, compositores, geralmente são tipo 4. O vício do 4 é a inveja, certo? E aí o 4, ele tem uma questão que a inveja vai fazer com que a inveja aconteça, que o 4 ele tem muito mais prazer, satisfação no desejo do que na conquista. Então, muitas vezes ele vai olhar para a grama do vizinho e vai enxergar a grama do vizinho mais verde e vai desejar aquilo, que pode ser que ele nunca alcance, mas o fato dele desejar, né, traz um prazer muito grande para ele. E isso vai levando o tipo 4 para um vazio muito grande, certo? Então, o vício é a inveja. Beleza? Agora vamos para o 5. O 5 é o mais analítico. Alguns dizem que Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus, foi um tipo 5. E faz bastante sentido, porque ela carregou o rei na barriga e não contou para ninguém, né? Então, o 5 é uma personalidade que ela evita o outro. Ela não se abre muito, ela é mais... intimidade é uma coisa que o 5 não dá para ninguém, certo? Características do 5. O 5, ele é bastante... Ele está sempre aberto a receber informações. Ele é o Steve Jobs, certo? É o sábio. É o que... Ele tem uma gula de conhecimento muito grande. Muito grande. Então, eles são os pesquisadores, pessoas que estudam muito alguns conceitos, pessoas que leem muito, que estudam muito, que teorizam muito, que filosofam muito, tendem a ser um tipo 5. Tem até uma curiosidade bem legal do 5, que que geralmente as pessoas do tipo 5 têm um desgaste nos olhos antes dos 20 anos. Então, geralmente são pessoas que usam óculos. E aqui, claro, eu não estou dizendo que todo mundo que usa óculos é um tipo 5, ok? Eu estou dizendo que há uma tendência que seja assim, porque eles são tão ficcionados em adquirir conhecimento que eles acabam realmente desgastando os olhos, e isso é muito interessante. São pessoas que também, como o 3, têm uma dificuldade muito grande em sentir, né? Eles são um pouco robozinhos também. Mas o 5, ele é robozinho, ele não sente porque ele está muito preso no conhecimento, no entendimento de algo. E o 3 é porque ele acaba sendo refratário mesmo, ele não consegue sobreviver na profundidade, certo?
A tentação, né, o vício do 5 é bem interessante, porque, e aqui a gente enxerga que, puxa vida, uma coisa boa, né, realmente pode se tornar um vício. E o vício do 5 é o saber. Isso mesmo, porque para o 5, saber é poder. E aí o 5, ele acha que ele pode garantir a sua vida baseado em informações que ele tem acerca do mundo. Então, o fato dele conhecer o mundo já basta para ele. Ele não precisa sentir o mundo, ele só conhece. E aí ele vai, eu vou lá no Google, e são 5, né? No Google eu pego livros, eu vou ler a respeito do amor. Eu vou conhecer o amor. Mas eu não sinto ele, certo? Por isso que se torna um vício. Eu quero conhecer de tudo, eu quero entender de tudo, mas eu não vou me entregar a nada, eu não vou sentir nada. Então, pro 5, o saber, ele se torna um vício. E, né, um fato também interessante sobre o 5 é que ele é o eneatipo que menos tem pessoas, certo? É o de, até então, né, a partir dos últimos estudos, é o eneatipo que menos tem, é o mais raro, certo? Então, são pessoas que têm uma dificuldade de enlaçamento, né, de viver com os outros, justamente por conta dessa fixação por saber, por conhecer. E aí, sentir e viver é uma coisa que acaba ficando em segundo plano. E vamos agora para o tipo 6. O 6. Vocês já devem ter ouvido eu falando isso, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, que o 6, ele tem uma divisão. O único eneatipo que faz isso, tá? Nenhum outro mais tem. O 6, ele é dividido em fóbico e contrafóbico, tá? Porém, as características principais serão as mesmas. O que muda? A reação, tá? Então, como características principais, são pessoas colaboradoras que sabem trabalhar em grupo, são confiáveis, eles são profundamente leais. Profundamente leais. O 6, quando finca um pé numa coisa, olha, dificilmente alguém ou alguma coisa tira ele de lá. Profundamente leais. E aí vem a diferença do fóbico e do contrafóbico. Como o nome diz, né? Fobia é medo. Então, o 6, ele é muito medroso. Muito medroso. A questão é que o fóbico, ele vai paralisar diante do medo. E o contrafóbico, ele ataca por medo. Então, muitas vezes é aquela pessoa que tem aquela cara assim, e ela não se abre muito, ela tem uma feição um pouco mais fechada, ela é bastante reativa, né? Então, ela ataca mesmo, mas ela ataca por insegurança, certo? Ela não ataca porque ela está irritada, ela ataca por insegurança, certo? E aí, são pessoas que muitas vezes elas vão viver, por exemplo, um projeto no trabalho, né? Um 6, ele consegue detectar com facilidade os perigos de um projeto. Então, quando um 6 topa fazer uma coisa, é porque ele já passou ali o olhinho biônico dele na situação, e ele já detectou todos os perigos, e ele já viu que não morre. Então, se você tem um 6 do seu lado, ou se você é um 6, preste atenção nisso. O 6, ele é precavido, justamente porque ele é medroso, né? Ele é precavido. E isso acaba sendo positivo quando usado a favor, no sentido de
percepção da situação e uma capacidade de observação antes de ir assumindo tudo. E pode ser usado contra quando passa a ser desconfiado de tudo. E aí o 6 desconfia de tudo e de todos. Ele tem uma desconfiança muito grande das pessoas e das situações, justamente embasado nesse medo, né, que ele tem do mundo. Tudo para ele é perigoso, tudo para ele tem uma tendência a dar errado. Muitas vezes ele acaba tendo aí um cenário um pouco apocalíptico na cabeça dele, que não necessariamente é real, né? Às vezes o 6 ele tem aquela questão da perseguição, as pessoas estão falando de mim, ou vai dar errado porque eu tô aqui dentro, o projeto não vai dar certo porque eu assumi ele, entende? Então essa questão não é um delírio, tá? Mas é uma questão de pensamentos que tem um fundo, um cenário de perseguição. Então são pessoas que têm como vício, né, uma busca muito grande pela segurança, né, uma constante busca pela segurança. E aí a gente vê o quanto que, tanto no anterior quanto nesse, o quanto que uma coisa boa, né, que o anterior era o saber e agora é a segurança, pode se tornar um vício. Por que vai se tornar um vício? Porque geralmente o 6, ele busca tanto a segurança que ele fica enrijecido. E aí ele vai buscar movimentos ou pessoas que são muito rígidas, tem estruturas muito rígidas, e isso vai enrijecendo ele. Por isso que a segurança, né, a busca constante pela segurança do 6 é sim um vício. Bora pro 7. O 7 é um bom vivan. O 7 é uma delícia de conviver. O problema é com ele mesmo. Ou, na convivência, é aquela pessoa infantil demais, né? E aí acaba não sendo muito agradável essa convivência. O 7, ele é bem-humorado, ele faz brincadeira com tudo e com todos, tudo vira uma piada pro tipo 7, tudo vira uma piada. Geralmente esses humoristas aí famosos são todos 7, Tom Cavalcante, tudo 7, certo? São pessoas assim, que vivem muito bem o momento, né? Eles vivem aquele momento de felicidade como realmente se fosse o último. São pessoas intensas no que diz respeito à alegria, certo? Mas são pessoas que fogem bastante do sofrimento. Também nega muito a dor. Tem uma baixa tolerância ao sofrimento. Sofrimento não é uma opção para o tipo 7. O 7, ele vai ter um pouco de dificuldade diante de sacrifícios. Então, para um 7 fazer dieta é um inferno. Ele não é um negócio que ele topa assim com muita facilidade, ou ele vai ter uma constância nisso. Não vai. Tem que se desenvolver para poder ter constância nisso. Disciplina, horário para as coisas. O 7, ele tem muita dificuldade com isso. Ele realmente gostaria que o mundo fosse um mundo do Bob, de criança, né? Um mundo onde eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, um tanto quanto realmente infantilizado. E isso, na convivência ali com os outros, é tranquilo, é agradável, né? Vai incomodar talvez o cônjuge ou a pessoa que mora junto, que muitas vezes espera uma segurança, ou espera uma palavra um pouco mais firme, ou espera uma autoridade e acaba não tendo, porque o 7 precisa se trabalhar para conseguir fazer isso. Senão ele se beber não case. Não sei se vocês que estão me ouvindo já assistiram aquele filme Até que a Sorte nos Separe. Aquele personagem ali ainda dos 3, eu acho que são 3, mas todos os filmes desse
desse filme, o Leandro Hassum ali, que acho que é Tino, o nome dele no filme, é um 7. Ainda nos primeiros, antes dele fazer, eu não sei se ele fez cirurgia ou emagreceu, não sei como, mas antes ainda, quando ele tinha ali o sobrepeso, mais escrachado ainda, porque geralmente o 7 ele vai ter um sobrepeso. Por quê? Porque o pecado, o vício do 7 é a gula. E ele vai ser guloso mesmo. Guloso tanto de comida quanto de coisas, né? Então o 7 muitas vezes é aquela pessoa que vai gostar de uma marca, que vai gostar de estar em evidência num sentido de posse mesmo, porque ele tem gula de coisas. Então ele come muito, ele compra muito, ele tudo muito. Ele sente muita alegria, ele bebe muito, ele joga muito, tudo muito, entende? Ele é muito brincalhão, então é tudo demais. E a gente sabe que tudo demais é ruim, né? E aí essa frase, né, aquela frase, todo excesso esconde uma falta, pro 7 cabe como uma luva. E o 7 ele sofre vários excessos. E aí a gente tem que analisar a falta que esses excessos está escondendo. E por isso ele acaba fazendo muito mal para ele. E sendo até uma pessoa um tanto quanto agradável para quem convive socialmente com ele. Vamos para o 8. Eu gosto de brincar que o 8, ele nasceu puto, vai morrer puto. Falei rapidinho. O 8, ele tirando a brincadeira, eles são pessoas vigorosas, fortes. Eles transmitem um sentimento de força. Eles carregam as pessoas que estão ao lado delas, carregam as pessoas que estão ao seu lado. Eles conduzem muito bem. Eles têm um instinto nato de liderança. Nato. Eles nasceram para serem líderes. É assim. E geralmente o 8, ele vai realmente estar numa posição de liderança onde ele está, certo? Às vezes na escola, né, a criança que assume a posição de liderança tem uma tendência alta a ser um tipo 8. Na faculdade, o aluno que assume uma posição de liderança geralmente tem uma tendência a ser 8. Então o 8, ele é o líder, certo? Ele é o líder. É uma tendência muito alta disso. Eu não estou falando que todas as pessoas que têm isso, que são líderes, são tipo 8. Todas as outras personalidades têm a capacidade de liderar, certo? Eu estou dizendo que o 8 nasceu com essa habilidade, com essa aptidão. O 8, ele também tem, né, aí uma característica legal, que é legal no sentido de curiosa. O 8, ele ama ser temido, né? Ele gosta de ser temido, ele gosta de ser respeitado, ele gosta de chegar num lugar e ter uma plateia assim que se afasta para ele passar, né? Ele tem um certo prazer, né, em desenvolver esse tipo de papel na vida. Ele tem uma tendência muito grande a um autoritarismo, certo? E também ele consegue detectar com muita facilidade nas pessoas à sua volta e em si mesmos, né, as fraquezas. Por quê? Porque ele odeia fraqueza. O 8 detesta fraqueza, mas assim, detesta com força, sabe? Detesta mais do que tudo no mundo, certo? Toda a energia do 8 é voltada para ser forte, e isso faz com que muitas vezes ele se massacre por dentro, porque ele tem que aguentar, né? Ele é assim, ele tem uma casca muito forte, que faz com que ele viva as adversidades, muitas vezes
passe por elas, né? Mas não admita fraqueza. Passe por elas sem admitir fraqueza. E um outro ponto, né, que eu disse há pouco, que o 8, ele levanta as pessoas, ele carrega, né, as pessoas que estão à sua volta. Se a pessoa não for junto, ele derruba. Ele é meio que um rolo compressor. O 8 não redimido. Ele é um rolo compressor. O vício do 8 é a luxúria, certo? E aí a luxúria não só num sentido sexual, mas sim num sentido de objetificação do outro. Então, o outro, para o 8 não redimido, acaba muitas vezes se tornando uma peça de xadrez, um objeto. Então, o que eu preciso, né? Aonde eu preciso pôr essa pessoa, o que eu preciso fazer com essa pessoa para, sei lá, tal objetivo, né? A estratégia é muito do 8. E ele muitas vezes vai usar isso para conquistar uma coisa que para ele é um objetivo de vida, não redimido, certo? Um objetivo de vida que é o poder. Por isso que ele gosta tanto de ser temido, né? O 8, ele tem fixação no poder. Ele quer ser o poderoso chefão, certo? É o tipo 8. E agora, por último, mas não menos importante, vem o tipo 9. Que se você assistiu todos os vídeos, você sabe que sou eu mesma. O 9, ele é fofinho, maravilhoso. Brincadeira. Não, o 9, ele realmente é um tipo considerado como primitivo. Por quê? Porque o 9, ele é aquela personalidade que não foi corrompida. Tanto que os países do 9 são países onde a civilização ainda não chegou. Para vocês terem aí um pouco de ideia. O 9, ele tem uma tendência pacificadora muito grande. Ele consegue fazer ali estar no meio de situações, fazer dois lados se entenderem. Tem um nome para isso que eu não tô lembrando agora. Ele tem uma facilidade, mediação. O 9, ele é um mediador nato. Do mesmo jeito que o 8 nasceu para ser líder, o 9, ele nasceu para mediar as coisas, certo? Ele tem isso com muita facilidade e ele consegue, geralmente são pessoas que lutam muito, são engajadas na promoção de paz e justiça, certo? Só que o 9, ele é tipo o Gandhi. Ele vai lutar pela paz e pela justiça de um jeito pacífico, tranquilo, silencioso. Ele não tem essa atitude vigorosa e intensa do 8, que também é um justiceiro, certo? Ele vai agir ali, comer pelas beiradas, ser diplomático, fazer aí uma mediação, promover paz de uma forma pacífica. É ótimo, né? Uma característica bem legal do 9 é que eles são pessoas que conseguem dizer verdades muito duras de uma forma muito doce, né? As pessoas ouvem verdades muito duras de um tipo 9 e conseguem não são machucadas por essa fala. É uma característica que o 9 tem. São pessoas muito que aceitam os outros com muita facilidade, são muitas vezes desprovidas de preconceito e acabam aceitando e compreendendo as pessoas com muita facilidade. As pessoas que estão ao lado de um 9, elas geralmente se sentem acolhidas e compreendidas por pessoas do tipo 9, né? E isso é muito legal, por exemplo, na minha vida, porque eu escolhi a profissão certa, que conversa muito com a minha personalidade.
né? A profissão de conselheiro, psicólogo, counselor, terapeuta, coach, tem tudo a ver com a personalidade do 9, porque justamente por essa facilidade aí que nós temos de acolher o outro, de entender o outro, de aceitar o outro sem preconceitos, e também essa característica importante de saber dizer uma verdade, que pode até ser dura, né, de uma forma muito tranquila, muito doce. O vício do 9 é a preguiça, isso mesmo. Então o 9 ele é um preguiçoso de marca maior. O 9 é o Garfield. Se ele puder ficar deitado comendo lasanha, ele fica. E isso faz dele uma pessoa muito procrastinadora. Vai deixando. Ele não confia nele, que senão ele vai ter que trabalhar. A motivação é a preguiça. Eu não conto para as pessoas o que eu sei fazer, porque senão eu vou ter que fazer, né? Então deixa quieto. O 9, ele tem uma baixa autoconfiança. Ele se menospreza bastante, ele se deprecia bastante, mas aí a motivação é a preguicinha, né? Por quê? Porque a preguicinha, ela vai conduzir o 9, esse vício vai conduzir o 9 à inércia, à indolência. Então eu não posso contar para as pessoas o que eu sei fazer, porque se eu contar para as pessoas o que eu sei fazer, eu vou ter que trabalhar. E aí vai ficar ruim para mim, né? Como o 7, o 9, ele é uma pessoa muito agradável de convivência, justamente por conta dessa capacidade conciliadora que ele tem, pacificadora. A questão é que ele faz muito mal para ele mesmo. O 9, ele se autonarcotiza. O que é isso? Ele se prende a vícios, telas, televisão, filme, bebidas, o álcool, sexo, drogas e rock and roll, né? O vício para não precisar se mexer, né? E aí ele não precisa pensar, ele não precisa tudo é motivado por esse negocinho aí, por esse vício chamado preguiça. Então ele faz muito mal para ele mesmo, e muitas vezes de uma forma assim tão sutil, que até demora um tempo para que esse dano apareça, né? E aí ele vai em doses homeopáticas de desleixo, né? Acaba se encontrando num certo momento da vida de uma forma muito destruída mesmo internamente. E isso vai conduzindo ele para um vazio também. Isso tudo não redimido, né? E todos os eneatipos que eu trouxe hoje são características gerais, tá? E os defeitos são características da nossa personalidade não redimida. O que é não redimido? É desintegrado, é desequilibrado, é sem autoconhecimento, é sem superação, certo? Então assim, gente, hoje eu trouxe aqui, nossa, com muita dificuldade para resumir, porque eu preciso de horas para falar de cada eneatipo, certo? Ainda nós temos que falar de mecanismo de defesa, de asa, de caminho de integração, de caminho de desintegração, Ixi, Maria, é conteúdo para dar com o pé, certo? Mas eu espero que vocês tenham ficado comigo aqui até o final e eu tenha ajudado um pouquinho vocês a se identificarem, certo? Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.